Oséias capítulo 1, verso 2, diz-nos assim a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tema amor de Deus, algemas invisíveis. Diz assim a palavra de Deus. Eu leio sozinho primeiro, depois os irmãos leiam junto comigo. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: Pois o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Podemos assentar, queridos irmãos? O tema é amor de Deus, algemas invisíveis. Eu tenho uma grande notícia para os irmãos: que Deus nos ama com amor eterno, amor sacrificial e amor incondicional. Amor eterno é um amor que não tem fim. Amor sacrificial é que não tem limites. E amor incondicional é que o Senhor não nos escolhe porque nós somos bons, porque nós somos fortes, porque nós somos alguma coisa. Ele nos escolhe porque nós precisamos da sua ação gloriosa. Escolhi por tema, ainda no domingo à noite, entrei no meu quarto e disse: Senhor, o que eu posso falar para alegrar os irmãos? Claro, lembrei do amor de Deus. E quando a gente lembra do amor de Deus, a gente percebe o quão pequeno e quão necessitado nós somos desse amor. Por essa razão, que além de eu ter colocado como tema o amor de Deus, coloquei algemas invisíveis. É que a gente não percebe, a gente não vê com o olho ocular, o olho carnal que nós temos. Mas nós estamos ligados em Deus, e Deus está ligado em nós, de um ponto que Ele nos ama tão grande, que Ele não nos deixa de mão de forma nenhuma. E se nós deixarmos de mão daquilo que nós prometemos a Ele, sabe o que Ele faz? Ele vai nos buscar. Nós estamos algemados a Ele, Ele não desiste de nós. Mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas transgressões, das más palavras, más atitudes, más ações, maus pensamentos, más atitudes. Mesmo assim, o amor dele nos alcança. E é por isso que nós estamos aqui. Eu não vejo ninguém, assim como eu não me vejo, merecedor de ter o nome escrito no livro da vida, porque todos nós falhamos, mas fato é, o nosso nome está escrito no livro da vida. E por que razão, se nós não merecemos? Sabe qual é a razão? É porque Ele decidiu fazer por nós. Então a grande notícia na abertura desse nosso culto de ensino hoje de quinta-feira, a grande notícia é essa: é que Deus nos ama com um amor eterno, não tem fim, sacrificial, não tem limites para o amor de Deus. Nós colocamos limite no amor de Deus. Ah, Deus me ama porque eu acerto. Deus não ama, não pode amar aquele lá porque aquele lá ama. Não, para Deus não tem isso. Deus ama a todos, incondicionalmente. Então o juízo humano para conosco e nosso juízo para com as pessoas, ele impõe limites, né? Deus não. Deus não. De tanto que pessoas que a sociedade despreza, muitas vezes, pessoas que cometeram tantos delitos na vida, às vezes estão atrás de uma grade de prisão, cometeram às vezes tantas atrocidades, e quando alguém vai anunciar o evangelho e essa pessoa aceita, a sociedade, num contexto geral, diz assim, diácono Zé Carlos, diz assim: não, mas esse aí não tem jeito, não, esse aí não. E veja que é exatamente ao contrário. É esse que Deus trabalha, mudando, moldando, transformando, trazendo para perto de si. O Senhor Jesus, quando foi questionado acerca desse assunto, disseram: mas o Senhor sendo um rabi, o Senhor sendo um homem de tanta seriedade como o Senhor é, a sua palavra, o que Deus usa o Senhor para curar, libertar, transformar pessoas, o Senhor entra na casa de um publicano, e o que ele disse lá? Eu não vim para os sãos, eu vim para os fracos e doentes, bendito seja Deus. Eu não sei que características os irmãos têm, eu me caracterizo muito bem com fracos e doentes.
E eu sou esse um. Talvez os irmãos ou nossos ouvintes da internet, talvez alguém possa dizer assim, não, eu me acho bom. Eu estou nessa característica, fraco e doente, precisando do remédio do céu todo dia para o Senhor curar as minhas tensões da vida, meus problemas emocionais, físicos, intelectuais e espirituais. A todo instante eu preciso desse médico. Alguém se identifica com isso? Diz amém. Graças a Deus. Então Deus não te ama por causa das tuas virtudes. Deus quem ama com amor, e Ele não precisa justificar esse fato. Então Deus não te ama por suas virtudes ou predicados morais que você pense ter. Às vezes nós pensamos ter, tá? Então Deus não nos ama por causa disso, porque às vezes exatamente quando nós pensamos que somos alguma coisa, é exatamente esse momento é que nós nos afastamos de Deus, porque nós só temos condição de ser alguma coisa diante de Deus quando nós nos colocamos no nosso lugar, totalmente dependente dele. Louvado seja Deus. E eu estava fazendo uma visita antes de vir aqui para o culto, e uma das pessoas daquela casa disse assim: olha, eu tenho acompanhado a sua vida e me admira que às vezes as pessoas fazem coisas para te tirar do sério e você não sai do sério. Por que razão? Eu disse assim: porque Jesus entrou na minha vida de um modo que me fez eu me colocar no meu lugar. Aí houve um silêncio na sala. Porque como você se colocou no seu lugar? Vou explicar. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, verso 4. Diz assim: quando fores falar com alguém, considerai-o a todos maiorais de você. É assim que eu faço. Para mim todos são maiores que eu. Para mim todos são mais dignos de respeito do que eu. Então o que acontece? Eu não tenho como me irritar quando alguém fala alguma coisa. Eu digo: sim senhor, tá bom. Porque a Escritura Sagrada diz para mim não me julgar ser absolutamente mais do que ninguém. Nós somos o que somos, totalmente dependente de um Deus vivo e verdadeiro que é, e através dele ser, ele nos faz ser alguma coisa quando estamos debaixo das potentes mãos dele. Amém, meus irmãos? Então, talvez os irmãos possam se perguntar: então por que ele me ama? Se eu sei das minhas condições e me caracterizo com o Senhor, pastor Marcos, eu me caracterizo com o Senhor. Talvez os irmãos aí estejam pensando isso. E aí a pergunta é: então por que ele me ama? A resposta é simples: Deus nos ama porque Ele é amor, e este amor dele é inexplicável, não cabe explicação para Deus. Vocês a lembram muito bem o evangelista João, quando escreve o seu tratado, que está ali registrado no quarto evangelho do Novo Testamento, no capítulo 3 e no verso 16, ele usa uma frase de Deus amou o mundo de tal maneira. Essa frase de tal maneira porque não dá para se caracterizar com nada. Eu, por exemplo, alguém olha para mim e fala assim: o senhor parece com fulano, com Bertão, Cicrano. O óculos que o senhor está parece com fulano. O paletó que o senhor está parece com tal. Agora, o amor de Deus você vai comparar com o quê? Então o escritor faz questão de dizer: de tal maneira, incomparável, inexplicável, não tem como explicar. E o escritor dos evangelhos, Mateus, usa o termo dizendo assim: ele é maravilhoso, que do grego quer dizer inexplicável. Então a resposta é simples: ele é amor. Não é um atributo que ele tem, não é uma qualidade que Deus tem, não, ele é amor. Assim como Jesus faz questão de dizer lá no evangelho de João, capítulo 14, ele diz o que ali? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é uma característica, é ele ser, ele é. E Deus é amor. Por isso que aonde a mão de Deus está, e a mão de Deus está em todo lugar, ele se manifesta por amor e por infinita misericórdia. Seja ela na natureza, seja ela na criação, seja ela no trato para com as pessoas, no trato para com a sua criatura ou para com os seus filhos. Pois bem, a palavra que nós lemos aqui é uma palavra que a gente fica pensativo. Como Deus pode fazer isso? Então Israel era orientado por Deus através
da boca dos profetas. Presta atenção nisso. E esses profetas profetizavam, Deus falava através deles, orientando eles e dizendo assim: olha, não façais tal coisa, não caminhe por esse caminho, olha, não vai por esse caminho que ele é um caminho tortuoso, não confronte os desígnios de Deus. Não era assim? Senão haverá um juízo de Deus. O que o povo de Israel fez, quem a lembra? Não deu ouvido. Mesma coisa de nada. Deus falava por meio dos profetas e eles, ó, não estavam nem aí. Deus, por seu infinito amor, presta atenção nisso, por esse amor inexplicável que nos alcançou, agora Deus resolve falar de outro jeito para tocar o coração deles. Sabe de que jeito? Deus agora resolve falar com eles, diácono Ayrton, pelo testemunho do profeta, pela vida do profeta. E Deus então dá uma ordem que parece para a nossa razão humana uma loucura, porque esse profeta é um homem de Deus, um homem que andava segundo os caminhos de Deus. Deus precisava usar ele para levantar uma nação caída, que não ouvia, ou ouvia, mas não guardava no coração, não obedecia. Então Deus resolve falar com aquele povo de um jeito diferente, falar com o testemunho de um verdadeiro profeta de Deus. E Deus começa a falar com aquele povo da seguinte forma. Deus fala para ele: José, sabe o que você faz agora? Você vai em um prostíbulo e escolha uma daquelas mulheres por sua mulher e leva para sua casa e faz um enlace matrimonial com ela. Como pode isso? Deus precisava tratar com o povo de Israel de um modo que eles entendessem o tamanho do amor dele, que é inexplicável. Por palavras, eles não entenderam. Vocês já lembram o profeta Isaías? Quando nós lemos aquela palavra no capítulo 43 de Isaías, até hoje, depois de tantos anos desse escrito, depois de quase 3.000 anos, ainda comove o nosso coração. Quando ele diz assim: ó, eis que eu estou convosco quando passarem pelas águas, pelo fogo, pelas dificuldades da vida, eu estou convosco, eu estou com a minha mão estendida, ó bichinho de Israel, eu cuido de vocês, ainda antes que houvesse dia, eu sou, operando eu, ninguém pode impedir. Não é glorioso nós hoje ouvirmos isso? Mas eles ouviram da boca do profeta e não deram valor. E Deus então agora toma uma decisão, irmão Francisco, de falar de um modo mais visível, demonstrar o amor dele de uma forma que eles não coubesse dúvida ao coração deles. Pois bem, então vai esse homem em um prostíbulo, escolhe uma mulher por esposa, ela veio morar com ele. Escute bem, mas ela com essa vida tortuosa, e Deus fez isso justamente para demonstrar para Israel, demonstrar para nós, e hoje eu trago essa palavra para demonstrar o tamanho do amor de Deus. Porque nós vivemos em um mundo de tantos julgamentos, de tantos apontamentos, de tantos juízos, principalmente dentro da igreja. A igreja é contida de juízes, de julgadores, e nós não podemos atuar desse jeito. Vamos ver o que a Escritura Sagrada fala conosco. Então sabe o que ele diz ali no capítulo 2? Ele sai à procura e ele casa-se com essa mulher. E essa mulher, o nome dela é Gomer. Nós sabemos que essa mulher, ela, sendo uma mulher da vida, passa-se pouco tempo, ela dá à luz a um filho. E esse filho é chamado Jezreel. E o significado é lugar de chacina ou derramamento de sangue, da língua hebraica. Os irmãos observam como que é forte isso. E aquelas pessoas que viram ele colocar esse nome naquele menino, perguntaram para ele: mas profeta, por que razão colocar esse nome no menino? Jezreel, que significa chacina, sangue derramado. E ele então responde: porque a nação de Israel abandonou a Deus e sofrerá, haverá um juízo de Deus para com essa nação. Então até aqui nós estamos vendo que Deus não estava inerte àquela situação. Deus não estava com o olho fechado pelos erros dele.
Deus não estava com o ouvido tampado, irmão Francisco, pelas falhas dele, pelas más palavras dele. Deus não estava se fingindo de cego, não, Deus estava vendo. E Deus, sendo justo e santo, se Deus não trata com aquele povo, Deus haveria de agir de um modo de um justo juízo. Um justo juízo de que jeito que age? Se há um delito, esse delito tem que ser condenado. Então, antes que chegasse o momento do juízo do povo de Israel, Deus precisava atuar com o seu amor ao ponto de cuidar deles, para que eles não chegassem lá em dívida para com o justo juízo. Mas ele fala primeiro. O primeiro filho que nasce, Deus fala, coloca o nome dele de Jezreel, que quer dizer lugar de sangue. Pois bem, Gomer engravida de novo a esposa dele. E dessa vez, ela já tinha voltado à promiscuidade. Dessa vez já não era filho legítimo de Oséias. Olha que coisa triste, que coisa problemática. Mas ele recolhe para casa. E ela, dias depois, ela dá à luz a uma menina. E essa menina tem o nome de desfavorecida no termo hebraico. Olha que coisa. E quando também ele foi questionado, o profeta, ele respondia da seguinte forma: é porque Israel não terá mais o favor de Deus. Então, primeiro, Jezreel era uma profecia de Deus para falar com o povo de Israel que, olha, haverá juízo, haverá derramamento de sangue, vocês vão sofrer detrimento, por terem virado as costas para o Deus Altíssimo, por não terem dado valor àquilo que Ele estabeleceu para vocês. É importante a gente lembrar disso, que Deus é amoroso, mas Deus não é cego. Deus é amoroso, mas Deus não é surdo. Deus é amoroso, mas Deus tem sentimento. Então, errar os alvos de Deus, nós vamos continuar errando e falhando. E haverá uma consequência para nós se não houver arrependimento. Eu faço questão quando explico sobre essa palavra, porque as pessoas acham que pelo fato de Oséias estar tipificando Jesus Cristo aqui, de ir trazendo aquela mulher em qualquer condição para dentro da casa dele, trazendo os filhos em qualquer condição para dentro da casa dele, isso não quer dizer que Deus não age com juízo quando não há arrependimento. Tendo dito isso, vamos continuar. Agora teve a filha, desfavorecida é o nome, e o significado é porque Israel não teria mais o favor de Deus, não haveria mais aquela prosperidade. Lembra a profecia que era para o povo de Israel? Eis que eu vos digo que vós não será cauda de ninguém, vós vai ser por cabeça e não por cauda. Mas eles tinham caído, eles tinham perdido o favor de Deus. Deus é justo, Deus é honesto. Eles tinham levantado altares a Baal, eles tinham abandonado os princípios de Deus, virado as costas para o propósito de Deus. Os alvos de Deus eles não estavam nem interessados, o presbítero Givanildo, em atingir, não estavam nem interessados com isso. O interesse deles era o próprio ego, egocêntrico, era o próprio desejo do coração. O desejo deles era se prostituir com tudo que não prestava com as nações vizinhas. E Deus falava pela boca dos profetas e não ouvia. Deus agora está falando pelo testemunho do profeta. Aqueles que estão vendo e estão perguntando, estão observando. Espera um pouco, esse profeta é diferente. Ele não fala por palavras, ele fala por gestos. Ele foi buscar no prostíbulo uma mulher que ninguém queria, ele trouxe para casa e criou um enlace matrimonial com ela. O primeiro filho vem, esse filho é do matrimônio. O segundo vem, já não é, porque a promiscuidade estava no coração dela. Pois bem, Gomer resolve agora, mais uma vez, fazer as suas andanças. E agora, mais uma vez, o fruto do ventre dela não é do seu casamento com Oséias. Assumidamente em público. Era com os amantes da vida. E quando então esse menino nasce, Oséias coloca o nome dele de não meu filho, não meu povo, no significado hebraico.
não meu filho, não meu povo. E alguns perguntavam para ele: por que esse nome? Jezreel, depois a desfavorecida, e agora não meu filho, não meu povo, no significado hebraico? Não parecia uma loucura? E ele responde então: porque Israel não é mais o povo de Deus. Eu vou repetir: porque Israel não é mais o povo de Deus. Por que razão não é mais o povo de Deus? Porque não honram mais a Deus. Porque não é mais povo de Deus? Porque não obedecem mais a Deus. Porque não é mais povo de Deus? Porque não amam a Deus mais do que amam os outros deuses. Eles tinham se apostatado, não era heresia, é apostasia. Tinha mudado de rumo. Se hoje o cristianismo pede para que as pessoas se convertam das ações do mundo, as ações mundanas, se convertem para os propósitos de Cristo, eles andaram na contramão. Eles fizeram uma conversão, eles estavam certos, estavam com Deus, dirigidos por Deus, regidos por Deus, amando Deus e sendo amados de Deus. Agora eles se converteram para o paganismo, viraram as costas para Deus, viraram as costas para o desígnio de Deus. Não estavam nem aí com os propósitos de Deus. Será que essa geração que nós estamos vivendo é muito diferente disso aí? Será que é muito diferente? Nas escolas querem confrontar os desígnios de Deus. Dentro dos tabernáculos querem confrontar os desígnios de Deus. A maior convenção dessa nação foi corrompida com políticas. Homens que dizem ser homem de Deus colocam políticos em cima do altares. E os desígnios de Deus são confrontados, são jogados por terra. Os propósitos de Deus não são mais prioridades. Os grandes homens famosos, os das televisões, os grandes controladores de mídia, são aqueles que estão levantando um povo aí para ir morar no inferno. Porque o juízo de Deus não muda, apesar de o amor dele ser imutável. Lembra que o Senhor Deus fala na boca do profeta Isaías, lá em Isaías 66, ele diz assim: quando vocês foram afligidos, eu fui mais afligido do que vós. Dói mais em Deus de castigar um povo do que no próprio povo, porque Deus ama, mas Deus é justo. Deus ama, mas Deus é imutável. Deus ama, mas Ele é eterno. Deus ama, mas Ele é santo. E ninguém pode confrontar a santidade dele. Deus ama, mas Ele é juiz. E então aquele povo estava passando por isso, porque eles provocaram Deus, porque eles provocaram os desígnios de Deus. E o tema que nós estamos falando nessa noite é o amor de Deus aos gemas invisíveis. Esse povo já tinha desistido do Deus vivo, mas o Deus vivo não tinha desistido deles. Estava usando, aleluia, de ferramentas, de recursos nunca usados antes, para salvar aquele povo, para levantar aquele povo, para acordar aquele povo, para trazer aquele povo para o avivamento que ele queria promover no meio daquele povo. Então cabe a nós, ouvindo essa palavra, permita-me uma reflexão no meio dessa nossa mensagem, desse nosso estudo. Cabe a nós entendermos isso. É que pelo fato de Deus nos amar incondicionalmente, não quer dizer que nós podemos nos deleitar nos prazeres carnais, achar que o pecado não vai gerar consequência, achar que confrontar os desígnios de Deus eu posso deixar para amanhã para resolver certas questões de pendência. Nada disso. Deus, ao pesar de amar, Ele não deixa de ser justo e justo juiz, aquele que julga todas as causas. Tudo está nas tuas mãos, bendito seja o nome do Senhor. Então é importante nós sermos sensatos, inteligentes, racionais e espirituais, e entendermos que quando aparecer no nosso caminho laços satânicos, ou do nosso próprio corpo, desejos carnais, nós termos a sensatez, a sabedoria de dizer: eu não posso, porque isso confronta os desígnios daquele que me ama incondicionalmente. Isso não é medo, isso é temor, é respeito.
é respeitar ao Deus que nós servimos. Era isso que Deus queria deles. Pois bem, essa mulher, o que acontece com ela? Quando ela tem esse terceiro filho, olha que situação terrível, e o profeta tendo que viver isso, para servir como testemunho para aquela nação. Quando ela está com o seu terceiro filho, ela desmama ele, sabe o que faz? Ó, Zé, o negócio é o seguinte: você fica aí com a casa, você fica aí com os filhos, e eu vou cuidar da minha vida. Sabe o que ela faz? Que entristece. Ela poderia ter dado valor de estar debaixo de um teto que tinha um profeta, um homem de Deus. Sabe o que ela faz? Ela vai virar agora sacerdotisa de Baal. Ela vai promover adultério para oferecer em forma de sacrifício para um Deus pagão. Vamos ser francos, nós aqui, existe uma imoralidade maior que essa. Vamos ser francos. Existe uma nojeira maior do que essa. A pessoa fazer sexo ilícito, prostituição, para oferecer como sacrifício para um Deus pagão. E ela era sacerdotisa disso. Era uma espécie de cafetina. Vocês imaginam que ponto que chegou? E Oséias fica sabendo, não muito tempo depois, que ela, a idade chegou, a beleza começou a ir embora, a freguesia começou a acabar, e ela perdeu o seu cargo de destaque. Já não servia mais para o mundo. O mundo tinha tirado dela tudo que ela podia oferecer de bom. Agora ela estava à estrada, com dificuldades, mas ainda estava ali naquela vida. A Bíblia diz, está registrado no profeta Oséias, que ele sabe o que ele faz, ele pega presentes, ele pega presentes, ele pega iguarias, e coloca o irmão Francisco dentro de um vasilhame e vai levar para ela, com o desejo, esse marido traído, com o desejo de agradar ela, para que quem sabe ela voltasse por lá. Sabe qual foi o resultado? Ela pega as iguarias e os presentes, e quando alguém chega lá, ela diz assim, em alto e bom tom: foram meus amantes da vida que me deram, não foi o meu esposo. Nem aceitou os presentes, mas não aceitou publicamente que ele seria quem deu o presente. Que mulher terrível. Vamos ser francos. O que vocês fariam? O que eu faria? Eu confesso que me dá um certo repúdio de falar do que essa mulher fez para esse homem. Me dá um certo repúdio. Escute bem, ele volta para casa, meses depois ele fica sabendo. Agora, literalmente não quiseram mais ela lá, presbítero Joaquim. Não quiseram mais. Ela não tinha mais nada para oferecer. E aí sabe o que fizeram? Colocaram ela a prêmio para vender como escrava. Já não servia mais para o mundo, não servia mais para Baal, não servia mais para aquele ramo que ela escolheu, não servia mais para ser sacerdotisa da prostituição. Resultado disso, diz a palavra de Deus, que agora ela está sendo vendida como escrava. E Oséias fica sabendo. Isso é glorioso. Os recursos que esse homem tinha, irmão Francisco, irmão Anderson, não eram suficientes, irmã Cristina. Não eram suficientes. Sabe o que ele faz? Ele vai trabalhar em serviço duro, braçal, e o texto diz que as mãos dele chegaram a sangrar de calos, feridas que abriu na mão dele, irmão Marlene e Carlos. Dá para acreditar, Valdecir, no sacrifício que esse homem fez por uma mulher que só desprezou, e quando ele levou presentes a ela, ainda ela disse: não foi ele que me deu, foram os amantes da vida. Pois bem, ele conseguiu levantar um recurso, e quando essa mulher vai ser leiloada, uma espécie de leilão, quem dá mais para levar a escrava?
Quem chega lá e dá o valor maior para levá-la? O profeta Oséias, o marido rejeitado, aquele marido que estava criando filhos de outros. Foi ele, este homem, foi que lá e que deu o maior valor, irmão Francisco. Aleluia. O maior valor para levá-la para casa. Talvez alguém que estivesse lá, talvez se eu estivesse lá, eu ia dizer, eu sei por que razão ele fez isso. A mulher adúltera, segundo a lei de Moisés, era para ser levada a ser morta, apedrejada. Talvez ele comprou ela, irmã Valéria, no propósito de matá-la. Eu poderia pensar isso. Ou talvez ele comprou ela para fazer ela servir a casa como escrava, judiar dela o resto dos dias dela, para ela pagar os delitos e tanta vergonha que tinha trazido naquela casa, naquele lar. Será que não seria correto isso? Será que ela não fez para merecer isso? Será que não? Sim, ela fez para merecer. A lei de Moisés dizia que a mulher nesse estado de degradação deveria ser apedrejada. Mas qual foi o resultado? Qual foi o propósito dele? O texto diz, ao ele ganhar o leilão que ele comprou ela, ele chega e refaz as promessas dela. E ele diz a ela, Gomer, eu fiz isso porque eu te amo. Gomer, eu fiz isso porque eu quero restabelecer a tua vida. Gomer, eu fiz isso porque eu quero tratar das tuas feridas. Gomer, eu fiz isso porque eu quero ver-te de pé de novo. Como entender isso? Então não venham ninguém nessa geração que eu estou vivendo, não sei mais quantos dias Deus me der de vida, não vem alguém me dizer que dá para compreender o amor de Deus. Não, o amor de Deus são algemas invisíveis, incalculáveis, indimensionáveis, louvado seja Deus. É muito maior do que nós pensamos, é muito maior. A nossa característica, muitas vezes que acertamos alguma coisa, não nos dá direito de achar que somos alguma coisa. Não, nós somos totalmente dependentes de um Deus que nos algemou nele pelo seu amor. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Ele refaz agora, queridos irmãos, ele refaz agora o seu matrimônio. Ele refaz agora os pactos nupciais, todos esperando que ele fosse diminuir a sua vergonha, humilhando ela, ofendendo ela, ou fazendo a lei de Moisés cumprir nela. Nada disso. Ele abraça ela e diz, vamos para casa, meu amor, vamos para lá que eu vou cuidar das suas feridas, e você vai ser reestruturada. Louvado seja Deus. É impossível não sentir a presença de Deus ao entender essa mensagem que Deus transmitia ao povo de Israel. É impossível não se identificar com essa mensagem, olhando para nós, o mais íntimo da nossa alma, das nossas falhas, nossos delitos, das nossas transgressões, e dos outros que estão à nossa volta, que nós damos testemunho. É impossível. Isto chama-se o favor de Deus a quem não merece. Louvado seja Deus. Pois bem, agora o marido traído pega essa mulher nos braços e a leva para casa. E alguém diz assim, profeta, algumas coisas eu entendi, outras eu não entendi. O Senhor acabou de dar nome a um filho que fala que haverá derramamento de sangue. O Senhor teve uma filha que fala que Deus rejeitou. O Senhor teve outro filho que fala que o juízo de Deus está sobre o povo e que não haverá mais bênção para eles. E agora, o que o Senhor quer dizer? O Senhor não falou em palavra, mas falou em gesto. O que o Senhor quer dizer com essa atitude de trazer agora essa mulher com todas essas falhas para dentro da sua casa? E ele responde uma frase simples que cabe muito bem no nosso coração, na nossa vida esta noite. Ele responde ao povo de Israel dizendo, é desse jeito, igual eu fiz,
que Deus ama todo Israel. Glória a Deus. Eu te dou um minuto para adorar a Deus. Eu engrandeço o Senhor por este feito tão glorioso, a qual o Senhor tem nos alcançado pela sua infinita misericórdia e graça, a qual não há merecimento em nenhum de nós, mas o Senhor nos alcança todo dia, porque o Senhor nos ama. Bendito seja o nome de Jesus. É desse jeito. Então Deus ama você, Deus me ama. Deus perdoa você, Deus me perdoa. O Deus que ama é o Deus que é capaz de apagar todas as nossas dívidas diante dele. Deus nos restaura, Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa mente, muda a nossa vida. Bendito seja Deus. Eu recebi esses dias, uma pessoa me perguntou dizendo o seguinte: Marquinhos, mas o que houve com você? Nós jogávamos bola juntos, mas você era tão valente. Desse jeito. O que houve com você? E eu achei a palavra mais adequada a dizer a ele. Eu disse o seguinte: o Senhor entrou na minha vida e não coube mais brecha para absolutamente mais nada. Louvado seja Deus. Não é que eu não queira, é que eu não consigo. Não cabe outra coisa a não ser a graça de Deus em meu coração. Então presta atenção nisto que vou ler a vocês, que preparei nesta tarde aos prantos. É um Deus que não leva em conta a nossa infidelidade, não leva em conta a nossa desobediência, não leva em conta o nosso coração duro, o nosso coração rebelde. É um Deus que nos perdoa. É um Deus que nos pega nos seus braços eternos, nos atrai para Ele com cordas e amor invisíveis, e nos coloca algemas invisíveis, que quando nós nos afastamos dEle, Ele nos busca com a sua mão forte, com seu amor. Louvado seja Deus. Amor de Deus, algemas invisíveis. Não dá para ver, mas dá para sentir. Não dá para ver, mas dá para palpar. Assim como o apóstolo Paulo diz, que nós, nos aproximando de Jesus, nós podemos fechar os nossos olhos, e palpando, tauteando, assim, sabe? Com os olhos fechados, nós conseguimos tocar nele, e sentir ele, e ele fazer uma mudança drástica na nossa vida. Bendito seja Deus. Então a maior evidência que Deus nos ama, sabe qual é? Assim como Deus falou pelo testemunho de vida e obra de um profeta para o povo de Israel. Sabe o que Deus falou para a sua igreja? É em um profeta que é unigênito de Deus, também profeta, filho de Deus, também sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se esvazia da sua glória e pega a gente que se prostitui a todo dia, se prostitui em pensamento, em atitude, em gestos e ações. E nós, como humanos, vemos, observamos e falamos: mas como pode o amor de Deus chegar lá? E o amor de Deus chega e transforma essas situações. Louvado seja Deus. Transformou a minha vida. É esse Deus que demonstra o amor de Deus. Ele fala através de atitude, não foi nem em palavras, em atitude. O Filho de Deus se esgota de poder, vem aqui na terra, vive a nossa vida para levar para com Ele, ou para trazer junto com Ele, para socorrer pessoas que estão na prostituição, como a Gomer. Do mesmo modo, Gomer teve uma vida tão abençoada, que no final do livro diz assim: ó, quão bons são os teus deleites. Agora aquele esposo rejeitado, ela começa a dar valor e ela vê tudo que ela tinha perdido. E se ele fosse agir com justiça e com juízo, ela perderia aquilo, mas ele sabia que ele tinha para oferecer a ela algo que ela não tinha visto. Louvado seja Deus. É por isso que Deus ama, porque Ele sabe que Ele tem algo tão precioso para nos dar, algo que nós não conseguimos ver com a nossa fraqueza. Então nós, pela nossa fraqueza, nós colocamos nossos delitos, as nossas transgressões, o desejo horroroso do nosso coração, da nossa mente, acima dos desígnios de Deus.
mas Ele continua nos amando, nos chamando para Ele e dizendo assim: eu te amo, eu sou capaz de cuidar da sua vida, ao ponto de você abrir os olhos e ver o quão deleitoso pode ser a sua vida, eu estando com você e você estando comigo. Bendito seja Deus. Esta é a mensagem desta noite. Eu convido a você a ler comigo Oséias capítulo 11, verso 4. Atraí-os, dizia ele do povo de Israel. Olha que coisa linda. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e eu lhes dei mantimento. Louvado seja Deus. O povo de Deus é resgatado não por obra meritória. O povo de Deus é resgatado porque Deus ama o seu povo. Deus se importa com o seu povo. E para Ele o seu povo é precioso. Glória, bendito seja o nome de Jesus.